é? Às vezes a alma fica muito agitada. Então, existe, para vergonha nossa, muita gente na igreja que não sabe nem que Paulo é um judeu. Pensa que Paulo é romano. Não é? Paulo não é romano, Paulo é judeu, da tribo de Benjamim. Amém? Outros não sabem nem que Yeshua é judeu. Outros não sabem nem que batismo é uma coisa judia. Tudo que tem aqui, ó, é judeu, todo esse livro aqui. De Gênesis a Apocalipse. Só tem judeu que escreveu esse livro. Falando de quem? De um judeu. De nome Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? E só Ele pode salvar. Só Ele. Ele é o libertador, o salvador. Amém? Não adianta você dar a volta por outro lugar, todos os caminhos levam a Deus. Ao Deus verdadeiro, não. Ao Deus verdadeiro, só um caminho, Yeshua. Tá bom? Pronto? Amém? Shabbat Shalom para todos que nos ouvem, que o Eterno os abençoe com essa palavra, que é uma palavra viva, porque a palavra de Deus é uma espada mais cortante do que espada de dois gumes, não é verdade? Penetra até a divisão da alma e do espírito, ossos e medula, e discerne o pensamento dos corações. Nós estamos na Parashá Netzavim, como nosso irmão falou, mas nesse Shabat nós temos duas, né? Nós temos também a Parashá Vaieler, não é? E ele vai. Netzavim é de pé, né? Estais de pé. E a Parashá Netzavim é sempre lida nas sinagogas no Shabat antes de Rosh Hashanah, né? Que será a semana que vem, que na realidade é a festa de Yom Teruah, ou Yom Truah. Mais bonito, né? Yom Truah. Num português claro, festa das trombetas. Tem um fundamento e hoje eu vou rapidamente falar sobre as festas. Amém? Porque festa bíblica não é qualquer coisa, não é qualquer festa. A festa bíblica é o processo de salvação de Deus na face da terra. Amém? É festa porque é uma alegria quando você é salvo, não é verdade? É ou não é? Quando o Senhor te arranca das trevas, começa a te mostrar as verdades, começa a abrir para você as escrituras começam a limpar o seu interior. Ah, isso é maravilhoso, é uma alegria, é uma festa. Por isso que a Bíblia diz, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, canta e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Não é bonito isso, gente? Servir a Deus é uma alegria constante. Amém? Então, como para seguir todas as sinagogas, nós vamos falar, então, comentar sobre a Parashá Netzavim, apesar de termos hoje também a Vaieler. Para seguir aí todas as sinagogas, nós vamos comentar sobre a Parashá Netzavim. E essa Parashá começa assim, lá em Deuteronômio, ou Devarim, 29:9, como o irmão lê. Guardai, pois, as palavras deste pacto, e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Interessante que o homem gosta de prosperar, né? A gente é educado para prosperar. Às vezes nós nascemos numa família com pouco recurso, mas a nossa educação é sempre para quê? Para a gente ter um prosperar na vida, né?
Nossos pais dizem, estuda, filho, estuda, porque senão você não vai ter um bom trabalho, você não vai poder comprar o seu carrinho, sua moto, sua casa. Não é? É ou não é? Não é assim que a gente ensina aos nossos filhos? Porque nós queremos prosperar. Mas você prestou atenção aqui? O que Deus falou com Israel? Guardai, pois, as palavras deste pacto, aqui, ó. Guardais, pois, a palavra desse pacto para cumpri-las, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. A obediência às palavras do pacto de Deus está intimamente ligado à prosperidade de Israel e ao reconhecimento também que Israel é um grande povo. Haja visto que muita gente, quando fala em prosperidade, pensa em quê? Pois é, mas não é só. Até tem, mas não é só isso, não. Prosperar é muito mais. Porque o que adianta ter todo o dinheiro desse mundo e não ter paz? E não ter saúde para gozar? Então, prosperidade não é só financeira. Amém? Tem até um texto bíblico que fala assim, melhor é comer. Fala? Fala alto, menino. Fala. Melhor ter um bocado seco do que muita riqueza e confusão. Pois é, muita carne, mas sem paz. Então, prosperidade, apesar da nossa sociedade, quando fala em prosperidade, só pensa no financeiro, não é só isso, não. Porque, às vezes, quem você preferiria ser? Eliseu, que morava numa casa pequena, ou o rei de Israel, que descumpriu os mandamentos de Deus? Quem era próspero? Amém, meu irmão? Então, você precisa mudar seus conceitos. Não é? Porque nós viemos de uma sociedade onde o prosperar é o financeiro. Mas Deus está dizendo para nós que para que nós venhamos a prosperar, nós precisamos o quê? Obedecer a palavra do pacto. Glória a Deus. E mais, Deus vai falar uma outra coisa para Israel, que Israel também vai prosperar se obedecer e vai ser reconhecido como um grande povo. Ó, um grande povo, um povo sábio e entendido. Olha que coisa interessante. Foi Deus que mandou Moisés falar isso. Veja em Devarim 4, de 5 a 6. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os observei no meio da terra na qual estáis entrando para possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria. Olha que coisa. E o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Enquanto Deus diz que os seus mandamentos que estão no pacto, que quem cumpre prospera e quem cumpre é considerado sábio e entendido, a igreja está dizendo que o mandamento de Deus acabou. Está vendo aí, meu irmão? Há um contraste muito grande com o ensinamento atual e com aquilo que está escrito. Mas é necessário obedecer, colocar em prática a palavra do pacto, para que Israel seja próspero, bem-sucedido e para que ele seja uma nação reconhecida como grande povo, sábio e entendido. Por que Israel não está sendo hoje reconhecido como um povo sábio e entendido? Porque quebrou o pacto. É próspero? Sim. Mas tem paz? Então não é próspero. Por que adianta você ter toda a riqueza da terra e perder sua alma? O que adianta você ser coberto de riqueza, mas não tem paz com ninguém ao seu lado? Não tem jeito, não é? É necessário obedecer a palavra do pacto. Inclusive, Deus fala isso
para o sucessor de Moisés. Quem é o sucessor de Moisés? Fala aí. Yohoshua. Josué em português. Não é? Veja lá Josué 1,7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Esforça-te você, meu irmão, e tenha bom ânimo. É isso que Deus está falando. Cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desviei dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que coisa. Aí você diria para mim, mas ele só está falando do Antigo Testamento. Primeiro, a palavra de Deus nunca é antiga. A palavra de Deus nunca envelhece. Primeiro isso. Segundo, que Yeshua fala assim, aquele que me ama é aquele que guarda os meus. Então, até o guardar dos mandamentos está ligado ao verdadeiro amor. Porque não adianta você, com seus olhinhos lindos, ficar piscando e falar, eu te amo, Yeshua. Não adianta nada. Porque o verdadeiro amor é quando você obedece o que ele mandou. Como ele diz, por que chamas-me Senhor, Senhor, e não me obedeces? Se ele falou que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos e será amado de quem? De meu Pai. E eu e o Pai faremos morada nele. Por isso que quem não tem o filho não tem o Pai. Porque o Pai no Filho e o Filho em? Se eu não tenho filho, obviamente também eu não tenho o Pai. Deu para entender? A Bíblia ela é toda chaveada, toda, nem sei como, toda integrada. Fala mais aí. Toda ajustadinha, não tem nada fora do lugar, está tudo no lugar certo. Meu irmão, é impressionante a Bíblia. Amém, meu irmão? Então, não vem que essa história está falando só lá do Antigo Testamento, não, que tem resposta para isso também, porque você está errado. Inclusive, o rei Davi aconselha ao seu filho Salomão que o sucederá com essa mesma palavra. Então, isso é passado dentro de Israel de pai para filho. Aí, 1 Reis 2, versículo 3. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Sabe o que Deus está falando? Que o prosperar não tem nada a ver com eu sair daqui e ir lá para os Estados Unidos, porque lá o dólar é a moeda forte do mundo. Então lá eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou prosperar, não tem nada a ver com isso. A palavra está dizendo que se eu andar segundo a vontade de Deus, em seus mandamentos, seus estatutos, eu vou prosperar aonde eu for. Se eu for para o deserto, eu prospero. Se eu ficar no Brasil, eu prospero. Se eu for para a África, eu prospero. Se eu for para a Europa, eu prospero. Se eu for para os Estados Unidos, eu prospero. Não está ligado com dólar está alto, real está baixo. Está ligado, para a gente não tem isso, gente. Vocês concordam comigo? Diz um amém bonitão aí. Amém. Glória a Deus. Porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com obediência a Deus ou não. Porque Deus está acima de todas as coisas. Se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa agora. Você já levanta daqui abençoado. Porque ninguém pode impedir a Deus. Ninguém. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Quando Deus não quer, também ninguém pode obrigar a Deus. E Ele está dizendo para nós que não depende de onde eu moro,
Não depende da situação do mercado. Não depende se apliquei dinheiro ou deixei de aplicar. Depende de obediência a Ele. Aí, aonde colocarmos a planta do nosso pé, nós prosperamos. Israel andou no deserto. Morreu de fome? O Deus, qual é o teu Deus? Uma coisa que quando o Senhor me converteu, me trouxe para a igreja, ninguém falava que servia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó dentro da igreja. Você serve ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Yeshua mesmo falou, ele será conhecido eternamente como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Abraão, Isaac e Jacó são pais da igreja de Mashiach. Deu para entender? Então, prosperar não está ligado a nada da economia, nem da aplicação maneira que você fez. Porque a aplicação maneira pode, ó. Mas se Deus quiser, Ele te prospera. Ele faz afluir para você aquilo que Ele quer. Eu não sei se você lembra quando Israel estava no deserto e clamou por carne. Nós lemos no Salmo aqui no início. Deus fez um vento oriental e levou cordonizes. Tudo quentinho ainda, ó, voando. E pousaram lá no lado da barraca de todo mundo colheu e comeu foi carne, que saiu até pelos narizes, que Deus fala. Churrasquinho, fez tudo. Ensopado. Isso, fez... fez com queijo coalho, fez com tudo. Um monte de prato. Comeu carne no deserto. Alimentou um povo. E Moisés ficou preocupado, Senhor, como é que tu vai alimentar de carne esse povo todo no deserto, Senhor? Cadê os boi? Ele pensou. Cadê os boi? Mas isso é a coisa humana. Deus tem poder para mudar a sua vida hoje. O problema não é o poder de Deus, o problema é se nós obedecemos ou não. Amém? Tem uma coisa que sempre teve no meu coração. Olha, se Israel tivesse obedecido a Deus, não teria império, nenhum império da terra, poder para arrancar Israel de Canaã. Ainda que Israel não seja um país grandão. Existiram impérios muito maiores do que Israel. Ninguém consegue. Você quer que eu diga uma coisa para você? Ó, vou dizer. Um monte de gente ameaça tirar Israel de lá, não ameaça? Mas você sabe que Israel nunca mais sairá de lá? Pois é, vai ter um aperto tremendo aí num futuro próximo, mas não vai sair. Nunca mais. E mais, as terras serão devolvidas a Israel. Todas, todinhas. Todas. Sabe o que é todas? Todas é todas. Não vai sobrar um pedaço na mão de ninguém. Amém? Toda a terra que Deus prometeu a Israel há de estar na mão dos judeus. Porque Deus não mente. Deus não mente. Se o rei Salomão andar em obediência, Deus confirma suas promessas feitas a Israel e a Davi. E Moisés vai continuar falando a Israel, presta atenção, lá em Devarim 29, 10 a 11. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, o irmão até leu isso em hebraico, os vossos cabeças, as vossas tribos, os vossos anciãos, velhinhos, até os velhinhos, ó, os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel, os vossos pequeninas, crianças aí, ó. As vossas mulheres... Eita, vocês aí de novo. Ó, e o estrangeiro... Presta atenção no que eu vou dizer a você. Deus sempre fez pacto só com Israel. Não pense você que Deus fez pacto com a igreja. Deus não fez pacto com igreja nenhuma. Deus fez pacto com Israel, com a possibilidade da entrada do estrangeiro, tanto na antiga aliança como na nova aliança. E se você entendeu o que eu vou falar agora,
Você vai entender isso em toda a obra de Deus. Jacó teve 12 filhos homens. Quem tem filho homem, o filho homem perpetua a semente da casa do pai. Quem tem filha mulher, ela não perpetua a semente da casa do pai. Ela vai perpetuar semente de outra casa. É ou não é? Quem tem a semente é o homem, não é a mulher. Então Jacó tem 12 filhos, homens, que perpetuam a sua semente em Israel. Mas tem uma filha, Diná, que vai fazer o quê? Perpetuar dentro de Israel semente de outro povo. Deu para entender? Por isso que Yeshua tem 12 apóstolos andando com ele. E logo depois que ele morre e ressuscita, ele chama mais um. Quem? Paulo. Paulo foi buscar semente de outros povos para dentro, os goíns, para dentro do pacto com Deus. Deu para entender isso, meu irmão? Quem entendeu, diga amém. Amém. Bonitão, gostei. Forte esse, né? Esse foi bom. Aqui, ó. E o estrangeiro, ó. O estrangeiro estava representado lá no primeiro pacto. Tá vendo aqui, ó? Que está no meio de vosso arraial. Tanto o rachador da vossa lenha, como o tirador da vossa água. Porque Moisés está dizendo que todo Israel, inclusive os estrangeiros no meio de Israel, estão reunidos solenemente naquela hora, naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquele lugar, eu já falei, diante do Senhor, o Deus de Israel, exatamente antes de entrar na terra de Canaã, que é a terra da promessa a Israel. Agora, por que que eles estão reunidos ali tão solenemente? A resposta está em Devarim 29:12. Olha a resposta. Para entrardes no pacto do Senhor vosso Deus e no seu juramento que o Senhor vosso Deus hoje faz convosco. Com os homens de Israel, com os cabeças de Israel, com os oficiais de Israel, com os anciões de Israel, com as mulheres de Israel, com os pequeninos de Israel. Esqueci de alguém? Os velhinhos eu falei? Os velhos estão bem representados. Os velhinhos de Israel e os estrangeiros no meio de Israel estavam reunidos ali para entrar debaixo do pacto com Deus. Deus ama o estrangeiro. Sempre amou. Deus está afirmando novamente o seu pacto com aquela nova geração. Porque a geração anterior quebrou o pacto. Eu não sei se você sabe, se você ler Torá, você vai ver que aquela geração que não entrou na terra de Canaã deu um sinal importante que você não presta atenção. Os filhos nasceram e eles não circuncidaram os filhos. Sabe por quê? Porque eles quebraram o pacto com Deus. Josué teve que circuncidar aquela geração toda antes de entrar em Canaã. Amém? Deus está afirmando novamente seu pacto com aquela geração, pois a geração que saiu do Egito caiu toda no deserto por incredulidade. Ó, cuidado, hein? Com a incredulidade do teu coração, hein? Olha para dentro do teu coração aí. Rafael, como é que olha para o coração? Não é fazendo assim, não. Fecha o olhinho e vê o que está lá dentro. Amém? Vê se você crê mesmo. E com isso quebraram o quê? O pacto. E não receberam a herança firmada no pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Porque essa herança vem sido falada desde Abraão até Jacó. E presta atenção, o pacto é feito também com os estrangeiros que se agregam a Israel, igual a nova aliança. Paulo não fala isso? Hein? Ó, e neste pacto com o nosso Deus
é prometido a Israel a maior riqueza que um homem ou um povo pode ter na terra. Você sabe qual é? Dentro desse pacto? Será que é ouro? Quem acha que é ouro? Carro zero. Casa na praia. Muito dinheiro no banco. É bom, né? Plano de saúde caro. Você sabe o que é a maior riqueza na terra, meu irmão? Ser estabelecido como povo do Deus Criador. E isso está nesse pacto, Devarim 29:13. Para que hoje vos estabeleça por seu povo, e ele vos seja por... como prometeu com juramento a vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó. A maior riqueza que um homem pode ter na terra é ser considerado homem de Deus, povo de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. E eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Você é povo de Deus? Amém. Do Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Então, meu irmão, tu és próspero e é reconhecido como um povo forte, sábio. Se tu és do Deus de Abraão, Isaque e Jacó e ande em obediência, você pode ter certeza que você será reconhecido assim entre os povos na terra. Amém, meu irmão? Porque é isso que está na promessa. E como Deus é fiel e poderoso, essa promessa de ser Deus de algum homem, não é? Foi feito pela primeira vez, sabe a quem? Ao pai Abraão. E ele, na época, nem tinha filho. E Deus prometeu que seria o Deus dele e da sua descendência. Mas ele não tinha filho. A mulher dele era estéril. Será que Deus errou esse negócio? Hein? Ele fez e nem tinha filho, pois sua esposa Sara era estéril. Veja em Gênesis 17:7. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua... Abraão não tinha filho e nem conseguia gerar. Não é que não tentou, não. Ele tentou, gente. Tentou, lá no deserto, sem barulho, né? Ventinho do Oriente, coisa e tal, um vinhozinho, papo vem, papo vai. Chega a madrugada, não tem nada que fazer no deserto, tenta fazer filho. Mas não conseguia. Ele não conseguia, porque a esposa dele era estéril. E naquela época, eles tentaram até barriga de aluguel, mas não funcionou. Deu problema até o dia de hoje. Gente, aquilo era barriga de aluguel, ué. Você acha que isso é moderno? Claro que não. Poxa, então, eu não gero filho, a ideia foi dela. Então, a minha serva vai gerar filhos nos meus joelhos por mim. A serva ficou toda contente. Aí ela deu a serva como esposa a Abraão. Abraão foi lá, gerou um filho, então ele não era estéril. Gerou um filho que é uma dor de cabeça até o dia de hoje. Mas Deus não estava dando promessa a um filho inventado pelo homem. Deus queria dar uma promessa à descendência gerada pela esposa de Abraão. Mas ela era estéril. Então, se Israel existe, existe por milagre. Porque ela não tinha como gerar filho. E ele fala, estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo. O que é pacto perpétuo? Eterno. Para te ser por Deus, a ti e a tua descendência depois de ti. Você imagina Abraão como funcionou naquela hora? Mas eu não tenho filho, como é que ele vai ser Deus da minha descendência? Você ia pensar assim do mesmo jeito que ele, porque você é carne. Não ia? Você ia falar, como Deus, eu vou ter que ir fazer uma inseminação artificial, Senhor. Vou ter que fazer uma inseminação in vitro.
E não ia dar certo, porque ele quer gerar um filho de você, não é de outra tecnologia aí. Amém? E eu quero dizer a você como esse nosso Deus, nosso Pai Celestial, porque quando os discípulos chegaram para Yeshua, falou assim, Senhor, ensina-nos a orar. O que Yeshua falou? Pai nosso que estás no céu. O Pai nosso aí é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, viu, gente? Amém? É o nosso Pai Celestial. Então, como o nosso Pai Celestial é fiel e poderoso, essa promessa foi feita por Deus pela primeira vez ao pai Abraão. Agora, você vai notar que a fidelidade, o poder de Deus, e pasme, a memória. Deus tem memória. Deus tem memória, gente. E Deus não esquece nada, Ele memoriza, Ele lembra. Rafael, você é louco? Não. A memória de nosso Pai Celestial são incríveis. Se é que essa palavra incrível descreve, né? Porque eu não tenho outra palavra. Essa promessa feita por Deus, em particular ao pai Abraão, só Abraão ouviu. Só ele. Mas ninguém ouviu. Talvez Abraão contou para a mulher dele, ficou empolgado, falou, olha, coisa boa, hein, minha filha? É, filha. Ó, que Deus falou comigo isso assim, eu vou acreditar. Pois é. Então, no máximo, a esposa de Abraão que sabia. Mas Deus, Ele tem uma memória tão grande que essa promessa falada em secreto ao pai Abraão é reafirmada por Deus mais ou menos, pasme, 700 anos depois. Abraão já tinha morrido. Gente, se não fosse Deus, alguém 700 anos depois saberia disso? Hein? Te pergunto. Se fosse um ano depois, até eu acredito que contou de ouvido para ouvido. Abraão ficou empolgado, contou para o vizinho falou, Abraão é doido, olha o que falou. Aí foi passando, aí um ano depois até alguém falou. Mas 700 anos depois. Agora, olha que fidelidade de Deus, meu irmão. Abraão nem vivo estava. Deus podia falar, não vou cumprir nada, cara. O cara já até morreu, deixa isso quieto. É ou não é? Se fosse homem, a gente não ia fazer isso. Eu prometi, mas ele morreu, se deu mal. A gente não ia fazer isso. Mas Deus não é como nós. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que prometa e não cumpra. Prometeu, vai cumprir. 700 anos depois, pois a memória de Deus dura por todas as gerações. Que memória grande, hein, meu Deus. Você sabe que Deus sabe a sua origem? De onde você veio? Quem foi o primeiro que gerou alguém que vai gerar você? Ele sabe. Ele sabe. Rafael, mas eu não sei, problema seu, Deus sabe. Deus sabe, meu irmão, Deus sabe tudo, a memória de Deus. Aqui, ó, vou ler para você aqui, ó. Memória de Deus é uma coisa impressionante. Vai lá no Salmo 135, 13. O teu nome, ó Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória, ó Senhor, por todas as gerações. Todas é o quê? Todas. Deus sabe de onde eu venho, Deus sabe de onde você vem, Deus sabe quem foi o primeiro. Não, quem foi o primeiro até eu sei, né? Moleza, Adão. Mas nesse meio caminho aí, Deus sabe qual foi o ramo que foi gerar Rafael aqui em Minas Gerais. Deus sabe o caminho que levou a te gerar, meu irmão. Deus conhece cada um, não é? Deus conhece cada um que chegou até você. Conhece o que pensou. Gente, é muita coisa. Conhece o que pensou, o que pediu, o que fez. Conhece tudo. Tudo. Porque a memória de Deus dura por todas as gerações. Coisa tremenda. Então, se você orou a Deus, pediu uma coisa a Deus, e Deus falou assim, vou dar.
Presta atenção, se ele falou que vai dar, você pode esperar que ele te dará. Deus não mente e não esquece. Jamais. Porque a memória de Deus dura por todas as gerações. O pai Abraão já havia morrido há muito tempo. Aprende uma coisa, e Deus falou isso para mim. Promessa de Deus não envelhece, coisa de Deus não apodrece. O Senhor falou comigo, Rafael, coisa de Deus não apodrece. Ah, Rafael, mas ele falou tem 2 anos, meu irmão. Ele falou para o pai Abraão 700 anos antes e cumpriu. Não vai cumprir alguma coisa que te prometeu há 2 anos atrás? Hein, meu irmão? Ou há 1 ano, sei lá, ou há 5 até. Ele cumpriu a promessa que fez a mim durante 14 anos depois. E ele esqueceu? Ele jamais esquece. Então fique com o coração tranquilo. Porque se ele te prometeu, ele vai fazer. O problema é se ele te prometeu. Porque quando Deus promete, ele faz. Abraão já havia morrido, gente. Há muito tempo. Porque promessa de Deus, coisa de Deus, não apodrece nem envelhece. Deus zela para que suas promessas se cumpram. Ele tem poder para fazer isso. Veja em Êxodo 6:7. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós saberei que eu sou Yud-He-Vav-He. É o nome do nosso Pai Celestial. Vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Olha, Israel já era um povo escravo do Egito quando Deus revelou aquilo que ele tinha prometido 700 anos atrás ao pai Abraão. Gente, é muito poder. Amém? Eu sei que a sua carne pensa assim, o que Deus ficou fazendo 700 anos? Olha só, gente, o tempo é criatura de Deus. Deus não está preso ao tempo. Foi Deus que criou o tempo. Amém? Nós é que estamos presos ao tempo, Deus não. Glória a Deus, meu irmão. E veja a sua repetição lá em Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, meu pacto, então serei a minha propriedade peculiar. O que é peculiar? Especial. Tu é especial, tá vendo? Você achou que você não era nada, mas tu é especial para Deus. Possessão Gente, é muita costa quente, hein? Tem gente da igreja indo atrás de político. Mas nós temos uma costa quente, não sei nem o tamanho dela. Amém, meu irmão? Você tem que entender essas coisas. Então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se ele escolheu você, é porque ele quis. Porque ele diz assim, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E ninguém tem nada com isso. Se ele te quer, eu sei que você é chato, mas ele te quer, o que eu vou fazer? Pois é. Tem tanta gente melhor, a gente fala assim, tanta gente melhor que eu sei, tu é chato mesmo, mas Deus te amou. E eu quero dizer uma coisa para você, lá no céu, no lugar da habitação de Deus, o teu nome foi falado pela boca do Deus Todo-Poderoso, porque o teu nome teve que ser escrito no livro da vida. Deus criou miríades, milhares de milhões de seres, anjos, e eles conhecem você pelo teu nome. Igual o pessoal da Assembleia, tá ligado? Fica ligado. Tá ligado? Fica ligado. Desliga e liga. Fica ligado, não desliga não, fica ligado. Então, e Deus, que coisa, hein? Possessão peculiar.
Eu acho isso lindo. E este pacto não é feito somente com aquela geração que estava ali. Veja em Devarim 29:14. Ora, não é somente convosco que faço este juramento. Não é só com vocês, não. Estão metidinho? Não é só com vocês, não. O interessante disso é que, ainda que gerações futuras de Israel viriam a quebrar o pacto estabelecido por Deus, Deus permaneceu, por sua fidelidade, pactuado com Israel, porque não foi Deus que quebrou o pacto, quem quebrou foi o homem, não foi Deus. Amém? Entenda isso, porque Deus é fiel. Deus não quebra pacto, concertos. Amém? Deus permaneceu por sua fidelidade pactuado com Israel, pois Deus é um Deus de fidelidade. Ele é fiel. Veja em Devarim 7:9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Rafael, Deus me prometeu e não cumpriu. Mentira, não foi Deus que te prometeu. Se Ele não cumpriu, não foi. Porque Deus é fiel. Mas o profeta falou, eis que diz o Senhor. Foi o profeta, então o profeta cumpre. Porque se Deus não falou pela boca do profeta, meu irmão, o problema é do profeta. O profeta é que tem que se virar para cumprir. Porque Deus vai pegar ele depois. Deu para entender, meu irmão, como é perigoso, como nós temos que tomar cuidado? Assim diz o Senhor. Rapaz, é o Senhor mesmo que está falando? Tem que ter cuidado. Porque Deus é fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, sabe até quantas gerações, gente? 1000 gerações aos que o amam. Quem ama Deus aí? Amar a Deus é o quê? Não é ficar assim, eu te amo, Deus. Pois é, não obedece é porque não ama. Então, aos que o amam e guardam o quê? Os seus, que confirma o que Yeshua falou. Pois Deus não fez este pacto só com as gerações naquele momento, mas para alcançar futuras gerações em Israel, como lemos anteriormente, para alcançar até 1000 gerações. A fidelidade de Deus é tão grande que, como gerações em Israel invalidaram o primeiro pacto, Deus então fez um novo pacto, que é o pacto chamado em hebraico Brit Hadashah. Hadashah é novo, Brit é pacto, é aliança. Então ele fez uma nova aliança, um novo pacto. Por quê? Porque o antigo foi quebrado pelo homem, não por Deus. Para poder alcançar até 1000 futuras gerações, como ele prometeu. Ele quer alcançar. O homem quebrou, ele faz outro. Para alcançar. Os estrangeiros estão aí nesse métier. Veja lá em Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo, Berit Hadashah, um pacto novo com a casa de Israel, sempre com a casa de Israel, porque não foi ele que quebrou o pacto, foi Israel que quebrou, e ele continua com a sua fidelidade pactuado com Israel. Então, eis que faço, lá em Romanos está dizendo que os pactos pertencem a quem? Não ouvi. A Israel, gente, está em Romanos isso. Os pactos, o culto, tudo pertence a Israel. Eis que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, e esse meu pacto que eles invalidaram, quebraram. Aí, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei aonde? Por que Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra? Porque o coração do homem estava petrificado pelo pecado. Mas agora, ele vai livrar o homem do pecado, nesse pacto. Por isso ele vai escrever um mandamento aonde? Na tábua do coração, pelo Ruach HaKodesh, pelo seu dedo. Olha aí,
Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu, e eu serei o seu, e eles serão o meu. Esse é o Berit Hadashah que você está vivendo hoje. Inclusive, quando Israel quebra o primeiro pacto, Deus os espalha entre as nações. Então, quando Deus se manifesta em glória ao profeta Ezequiel, vocês já viram? Lhe é revelado também este novo pacto. Veja, Ezequiel 11, 17 a 20. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos. Você já viu quanto de judeu está voltando para Israel? Isso é um processo que já iniciou. E vos recolherei das terras para onde foste lançados. Vou recolher você dos Estados Unidos, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, da África, da Rússia, da Europa, e os levarei para onde? Canaã. E vos darei a terra de Israel, e virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis. Israel está cheio de coisa? Jerusalém está cheio de coisa? E o que é coisa detestáveis? Não só idolatria, todo tipo, homossexualismo, prostituição, vícios, mentiras, cobiças, isso tudo é coisa detestável. E todas as suas abominações, aqui são as imagens de escultura que Israel, Jerusalém está cheia. E lhes darei um só. Gente, isso é tremendo. Unidade de coração. E um espírito novo porei dentro deles. Ruach HaKodesh. E tirarei da sua carne o coração de... E lhes darei um coração de... Para que andem nos meus... E guardem os meus... E os cumpram. Essa é a nova aliança. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por... A mesma coisa que Deus falou com o pai Abraão lá atrás. Ó. Deus nunca esquece. E este novo pacto com Israel, para alcançar até 1000 gerações, é também muito bem explicado lá em Hebreus 8, de 7 a 13. Eu não vou ler não, porque vai ficar muito longo, e você está com fome. Mas você pode ler em casa. Hebreus 8, de 7 a 13. Está explicando muito bem essa nova aliança. Leiam em casa. E a confirmação que Deus quer alcançar gerações futuras está também em Devarim 29, 15. Mas é com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus e também com aquele que hoje não está aqui. Você estava lá? Mas Deus quer te alcançar, porque os estrangeiros também estavam lá. O Brasil nem existia, mas Deus pensou, quando o Brasil existir, eu já tenho um pacto que vai cobri-los também, se eles quiserem. Ó, como Deus é tremendo. Não é verdade? E quando este novo pacto foi estabelecido, lá em Atos é dito uma coisa interessante, Atos 2,39, porque a promessa vos pertence a vós, que recebeste, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, esses são os estrangeiros. A quantos o Senhor nosso Deus, quem foi chamado por Deus? Se você foi chamado, você estava longe. Quando a Bíblia fala daqueles que estavam longe, está falando dos estrangeiros, que estão perto são os hebreus. Então ele chamou os que estavam longe. Quantos ele quer? Ele chama. Ah, Rafael, mas por que ele me chama? Sei lá. Porque alguma coisa ele quis em você. Depois, um dia, você vai saber. Você vai chegar à conclusão que você não tinha nada de bom para dar a ele. Mas ele te transformou para que você gere fruto de salvação, benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, porque contra essas coisas não há. E aqueles que são de Yeshua crucificaram a sua carne no madeiro. E Moisés continua chamando a atenção de Israel sobre os ídolos. Ainda existe gente na igreja dizendo que quem carrega a imagem de escultura é irmão. Existe ou não existe? Pois é, isso é pecado.
As imagens de escultura, chamada por Deus de abominações. Chama de abominações dos egípcios e das nações que Israel passou por elas. Veja em Devarim 29, 16, 18. Porque vós sabeis como habitantes na terra do Egito, como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passaste. E viste as suas abominações. Aí, ó. E os seus ídolos, o pau, a pedra, a prata, o ouro. Hoje nós podemos acrescentar o plástico, o gesso, tem mais o quê? Mármore, fotos, e aí vai. Que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que produza veneno e fel. Você concorda que Deus não fala nada à toa? O que veneno faz? E fel? Não, fel não mata. Amarga, feito um cão chupando manga. Amarga. Pior que Giló. Hã? Mas é esquisito. Cão chupando manga. Gente, isso é brincadeira. Pelo amor de Deus, né, gente? É pior que Giló. É pior que Giló. Você vai falar que Giló é bom quando tomar um pouquinho de fel. Pior que mastigar boldo. Você vai dizer que boldo é uma delícia. E você sabe, gente, que Deus não fala nada à toa. Ele está dizendo que imagem de escultura produz raiz de veneno e fel. Se vocês prestarem atenção, os ídolos de pau, pedra, plástico, gesso, prata, ouro e etc., são raízes geradoras de veneno e fel. Ou seja, o veneno causa a morte humana, ou de qualquer ser vivo. No caso aqui, é a morte espiritual. Quando você se prostra diante de uma imagem de escultura, você está sendo morto espiritualmente. Amém? Por isso, imagem de escultura gera veneno. E fel? Fel no sentido aqui, que causa amargura, tristeza, ressentimento e ódio. O que é confirmado por Pedro sobre a vida daquele samaritano Simão, que era um adorador de Deus estranho e praticava a arte da magia, uma espécie de falso profeta entre eles. Atos 8, 23. Pois vejo que estás em fel de amargura. Olha aí, ó. E em laços de iniquidade. A idolatria foi e sempre será uma abominação para o nosso Deus. E é condenado por ele em todas as Escrituras. Ah, Rafael, mas eles falam de Jesus. Não importa. Eles têm amargura e fel. Estão envoltos em laços de iniquidade. Eles não são nossos irmãos. Deu para entender? E se você fala que é irmão deles, você está fazendo o quê? Pactuando com eles. Amém? A idolatria é detestada por Deus. E faz sentido, gente. Eu crio, olha como é uma morte espiritual. Eu pego um barro, ou gesso, ou seja lá o que for, o material, crio um Deus, encho de ouro, pinto, coloco ele num lugar, ele nem sai de lá. E eu sou melhor que ele, porque eu ando, falo, mas ele não sai dali. Aí eu ajoelho e falo, me salve.
Eu estou morto ou não estou espiritualmente? Claro que estou, por isso que gera veneno. E aquilo vai me gerar o quê? Amargura, fel. Gera morte, eu já estou morto. Se eu ajoelhei. Por isso, tem 2 salmos que falam sobre isso. Salmo 135, 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, tem olhos, tem ouvidos, nem há sopro algum, é espírito, ó. Não há sopro algum na sua boca. Semelhante a ele se tornarão os que os fazem, e todos os que nele confiam se tornam mortos, porque gera veneno e fel. Fel é amargura. As pessoas vão ficando amarguradas. Veja como Deus explica com zelo e carinho aos que creem nele sobre as pessoas que carregam suas imagens em procissão. Quem já viu procissão? Ó o que ele fala. Olha, ela já andou. Eu venho de um lugar que tem muito. Ó o que ele fala. Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Você escapou das nações, porque o Senhor te tirou delas. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Eles não sabem nada. Eles são mortos. Feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. E entenda que na nova aliança que estamos vivendo hoje por meio do Filho do Deus vivo, é a mesma coisa, pois a lei de Deus não acabou como apregoam aí, por aí. Veja em Atos 15, 19, 21. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. O ídolo te contamina. Mas eu só acendi uma velinha. Já era. Você está contaminado. Mas eu só fiz uma promessa. Já era. Você está contaminado. Você está contaminado. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação. Meu irmão, se tu não é casado, não tenha relação sexual. Mas eu quero ter. Então você está em fornicação. E isso é pecado. E é o pecado que nos leva à condenação eterna. Amém? Abstenham das contaminações dos ídolos, das fornicações, do que é sufocado. O que é isso? Você pega o animal lá, enforca ele e come. Não pode. Porque você tem que derramar o sangue do animal. Rafael, posso comer galinha ao molho pardo? Não, meu irmão. Deus condena quem come sangue. Tem galinha, cabidela. Molho pardo é em Minas. Cabidela no Nordeste, mas todas as duas têm sangue. Eu acho que é. É o mesmo prato, tá vendo? Então tem que se abster da carne sufocada e do sangue. Rafael, eu vou no açougue e não sei se o boi foi sufocado ou não. Nem pergunte. Se tu perguntar e o açougueiro falar que o boi foi morto com a pancada aqui na cabeça e você comprar, você peca. Agora, se você comprar sem saber, você ora, abençoa o alimento e come. Mas se você tomar consciência daquilo e comprar, tu está pecando. Amém? Então é isso que está escrito na palavra. Para terminar hoje... Porque Moisés, olha o que ele fala. Moisés aqui é a lei, a Torá, o Taná. Porque a Torá e o Taná, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. A cada Shabat é lido nas... Yeshua. Ou os discípulos não estavam pensando em outro lugar, não ser na sinagoga. E é lá na sinagoga que se aprende a Torá e o Taná.
Torá são os 5 primeiros livros. Fala aí comigo. Gênesis. São os escritos de Moisés. Quando a gente fala de Taná, a gente está falando dos 5 livros de Moisés, mais os salmos, os provérbios, os profetas. Amém? E nós que cremos em Yeshua HaMashiach, mais o Berit Hadashah, completo. Amém? Amém? Muito bom. Então, a ideia era que primeiro ensina as coisas básicas, larga sangue, larga os ídolos, larga sexo ilícito e depois vai para a sinagoga aprender a lei de Moisés, para andar segundo a vontade de Deus em Yeshua HaMashiach. Essa é a ideia básica dos discípulos. Para terminar, temos em nome de Yeshua que tomar muito cuidado com nós mesmos, pois olha o que Moisés diz em Devarim 29:19. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desse juramento, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande na teimosia do meu coração para acrescentar a sede à bebedeira. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Uma coisa que as pessoas estão fazendo. Você diz assim: a lei de Moisés acabou, eu estou em santidade em Cristo. Você está santificando no seu coração a si mesmo, mas está em pecado. Porque a santificação do homem nada vale. O que vale é a santificação de Deus. Amém, meu irmão? Então não santifique-se no seu coração, dizendo que você está salvo, descumprindo o mandamento de Deus, porque você não está. O que você está fazendo é acrescentando a sede à bebedeira. Ou seja, você está indo de mal a pior. É isso que Moisés está dizendo. Não santifique-se a si mesmo. Não crie coisas na sua cabeça, pensando que a lei de Deus acabou e que você é santo porque você está orando em línguas ou porque você está indo, sei lá, numa igreja. Não é assim não, meu irmão. Eu tenho que andar segundo a vontade de Deus. E Yeshua não me salva para eu continuar no pecado. Porque se Yeshua morre para a gente continuar no pecado, Yeshua morreu em vão. Porque a gente já andava no pecado. Não se espante de eu ter falado orar em línguas, porque os dons não salvam. Os dons não são nossos, os dons vêm. Então eu posso ressuscitar um morto aqui e ser condenado. Quer um exemplo? Que todo mundo chama de falso profeta? Balaão não era um falso profeta. A Bíblia lá diz que ele tinha as visões de Deus de olhos. Deus falava com ele assim, ele de olho aberto. Ele não é um falso profeta. Ele tinha um problema no coração. Qual era? Amante das riquezas. E ele conhecia Deus, porque ele sabia como pecar contra Deus. Ele ensinou os medianitas a levar Israel ao pecado. Então, ele era amante das riquezas, ele não era um falso profeta. Tanto é que Deus falou, através de Balaão, até de Yeshua. Olhou para Israel, ele foi amaldiçoar, ele falou: não posso amaldiçoar quem Deus tem abençoado. De ti, ó Israel, eu vejo uma estrela, não de perto, mas de longe. De ti procederá uma estrela, e nela os gentios esperarão. Eita ferros! Coisa linda, né? Então, Deus mandou matar ele caiu, porque ele amou mais a riqueza da injustiça do que a glória de Deus. Então, dom não salva. E Yeshua confirma isso, porque Yeshua disse: muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, fizemos maravilha em teu nome. E o que ele vai dizer? E o que é praticante da iniquidade? Amém? Então, dom não salva ninguém. E muita gente fica achando que porque ora em língua, ou porque profetiza, ou porque teve visão, que está automaticamente salvo. E isso não é nem um pouco da verdade. Amém? Para terminar, temos em nome de Yeshua que tomar esse cuidado. O que o Senhor quer nos dizer é que se não obedecermos, ainda que nós, em nossos corações, digamos
que mesmo assim teremos paz, isso não é verdade. Que mesmo assim eu estou salvo, isso não é verdade. Porque o seu coração é enganoso. Não é assim que está escrito? Então, enganoso é o coração do homem. Então eu digo, eu não faço nada disso, mas eu estou salvo porque eu vou na igreja todo domingo. Você não está salvo não, meu irmão. Você pensa, você está santificando isso no seu coração e isso é falso. Porque Paulo diz assim, anulamos a lei pela fé? Amém? Nós não somos salvos porque cumprimos a lei, mas se salvos, temos que estabelecer a lei. Nós somos salvos pela graça, todo mundo é salvo pela graça. Abraão foi salvo pela fé, Jacó, Moisés, Noé, todo mundo foi, Davi, todo mundo foi salvo pela graça, pela fé. Rafael, como é que você sabe disso? Vai em Hebreus 11. Todos salvos pela fé. Tem ninguém ali salvo pela lei. Deus nunca salvou ninguém pela lei. Mas, se salvo pela graça, nós temos que estabelecer a lei de Deus. Quê? Pois é, para quebrar mandamento. Pois é, fica caçando jeito aí não, hein? Por isso, Yeshua disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz. Esse texto aqui é muito pouco entendido. Se Yeshua deixa a paz, ele fala a minha paz. A paz é dele. A paz está nele. Não é a paz de bandeira branca, todo mundo rindo, vestido de branco, sentando pomba branca. Isso não é paz, meu irmão, isso é paz do mundo. Tem nada a ver com a paz, com essa paz aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que paz é essa? Muito profundo isso, meu irmão. Aí você fica pensando, todo mundo vestido de branco, de braço dado, né, soltando pomba branca, balão branco. Tem nada a ver, meu irmão. Eu estou falando isso porque quando fizeram uma reunião aqui, Eco 90, está todo mundo de branco, de braço dado, pulando, soltando pomba. Aquilo não adianta nada, não tem paz nenhuma ali. Aquilo tudo é mentira. Pois é, tudo mentira. Uns adorando o diabo, outros falando que adoram o Senhor, outros carregando imagem de escultura, e aí vai. Isso não tem paz nenhuma. A paz, ela está em Yeshua, ele pode dar. Não, tanto é que ele fala, não vos la dou como o mundo a dá. É diferente. Não é essa paz armada. Tem muita gente que pensa assim, Israel está em paz. Não está. Israel está em paz? Você? Amém. Mas por que você está em paz? Mas o mundo não está em paz. Na verdade, o mundo nunca esteve em paz. Teve em paz negociada de homem, não paz de Deus, nunca teve. Agora olha o que ele diz, não se turbe o vosso coração. Quem está com o coração turbado aí? Se eu tenho a paz de Yeshua, meu coração não pode estar turbado. E nem atemorizado. Rafael, teve uma enchente, não sei aonde, Rafael, vamos fazer como é que chama aquele negócio? Cavar um buraco, fazer um bunker, botar alimento lá dentro, porque a coisa vai piorar. Meu irmão, você está atemorizado. Cadê a paz de Yeshua no seu coração? Não, mas tem que fazer, porque... Como é que... Gente, para pensar comigo aqui. Você acha que algum bunker vai te proteger na grande tribulação? Tem texto bíblico que diz que os grandes procurarão os buracos na terra. É isso. As cavernas vão tentar esconder da ira do Cordeiro. Da ira de Deus e do Cordeiro. Os dois, imagina. Você acha que algum bunker vai te guardar? Ou você acha que na mão dele você é guardado? Aí tem um monte de crente americano, isso já está chegando no Brasil, fazendo bunker, comprando lugar
de sítio para se esconder, para ter alimento. Meu irmão, isso não é de Deus. Você está com o coração tribulado e atemorizado. Então você não tem a paz de Yeshua. Porque a paz de Yeshua não é igual à paz do mundo. Não é a paz do bunker. Não é a paz do esconderijo no buraco da terra. Não é, meu irmão. A paz de Yeshua, aonde eu for, a paz dele está comigo. Aonde tu colocar a planta do teu pé, no meio da guerra, ele te livra do poder da espada. Não é assim que ele fala? É assim que é. Porque se não for assim, nem vale a pena. Você está perdendo seu tempo. A verdadeira paz é de Yeshua. Não é a sua, nem a minha, nem a do mundo. É a do Filho do Deus Altíssimo. Shabbat Shalom.